livro que ela publicou recentemente, a Audiência de Custódia, já recebi o meu aqui. Eu fiquei até um pouco receoso, Lorena, porque o frete atrasou. E eu queria ter o livro em mãos antes da nossa conversa, mas acabou que chegou a tempo. Então, e já deu tempo, inclusive, de ler o livro. Eu consegui ler o livro no fim de semana e muita coisa interessante a gente vai falar aqui sobre o livro. E a gente conversava antes de começar, Lorena, que você, como magistrada, ficou mais de 4 anos na audiência de custódia, quase 5 anos aqui no Distrito Federal, e possivelmente dentre os membros do Poder Judiciário, aquela magistrada que mais fez audiências de custódia no Brasil, porque 4 anos, mais de 4 anos de audiência de custódia não é pouca coisa, e, enfim, considerando que o Distrito Federal concentra as audiências de custódia num só juízo, não é difuso como nos outros entes federativos, possivelmente essa é uma realidade. Então, eu te dou uma boa noite e que você já comece aí a conversar com quem nos assiste falando de audiência de custódia. Então, olá, pessoal, boa noite. Agradeço na pessoa do Vinícius o convite da Defensoria e da escola para eu estar aqui com vocês conversando sobre esse tema que eu adoro, né, Vinícius? Assim, eu trabalhei, como você falou, muito tempo no núcleo de audiência de custódia que temos aqui no TJDFT. Como você disse, nós concentramos as audiências nesse núcleo e, além disso, eu estudei o Instituto no meu mestrado. Então, assim, além da prática, eu aliei a teoria e, por isso, fruto da teoria e da prática, veio o meu livro que eu publiquei esse ano sobre o tema de audiência de custódia. A gente também conversou sobre a quantidade de audiências, né, Vinícius? Quando eu fiz o agradecimento do meu livro, da dissertação e do livro, eu até pensei, eu falei assim, eu vou contar quantas audiências eu fiz para eu poder agradecer, mas não tinha como, assim, até porque algumas audiências são com vários presos, e aí eu não consegui ver o número exato. Mas eu sei que foram mais de 14 mil audiências que eu fiz de custódia aqui no DF, porque eu fiquei de janeiro de 2016 até o comecinho de setembro de 2020, já com o período da pandemia também. Então, foi ali, como você disse, 4 anos e 9 meses, praticamente, fazendo audiência de custódia em todos os dias úteis. Então, foi um intensivão do Instituto na minha vida como magistrada. E eu vou te dizer que, quando a gente lê um livro específico sobre determinado tema, a gente consegue identificar quando o autor faz uma abordagem tão somente teórica, ou seja, ele não é um especialista, alguém que praticou aquilo na vida dele, e quando o autor identifica questões práticas para serem levantadas que só a abordagem teórica não seria suficiente. Ou seja, existem problemas que acontecem no dia a dia que a gente só descobre quando atua. Isso fica muito claro no seu livro, porque você dá exemplos do cotidiano da audiência de custódia e, a partir daí, você cria algum tipo de teoria acerca do assunto. Então, ficou muito evidente isso para mim. Então, vou fazer aqui, mais uma vez, a propaganda do livro da Lorena, Audiência de Custódia, editora Plácido. O livro está... editora de Plácido. O livro está muito, muito bom, Lorena. E eu já vou começar colocando lenha na fogueira, porque vamos lá. A audiência de custódia é um tema polêmico. Nós não estamos falando de um tema restrito à comunidade jurídica. A audiência de custódia é um tema que abrangeu a sociedade como um todo. Mesmo o leigo hoje tem uma noção do que significa a audiência de custódia. Nas redes sociais a gente vê de forma muito clara, na verdade, críticas ao Instituto de maneira geral. O senso comum critica o Instituto da Audiência de Custódia. A gente ouve muito falar que é mais um privilégio para bandido aqui do Brasil e tal. Muitas vezes a pessoa fazendo essa abordagem como se só no Brasil houvesse
audiência de custódia. E minha primeira pergunta, Lorena, para você é a seguinte: existe uma correlação entre a adoção da audiência de custódia por um país e uma maior ou menor taxa de criminalidade? Ou seja, por haver audiência de custódia, existe um aumento do número de crimes, considerando essa ideia do senso comum de que ela existe para soltar criminosos? Eu gostaria de iniciar com essa pergunta polêmica para você. Certo, Vinícius. Como você disse, desde a implementação, lá em 2015, tem sido muito comum a resistência de várias instituições do setor público também ao procedimento. Então, a gente tem várias críticas, inclusive em inúmeros noticiários. Tenho certeza que alguém já viu uma notícia falando: olha que absurdo, soltou, olha, serve só para soltar, ou tenta-se ali realmente vincular com outras argumentações que não são as finalidades do Instituto. Isso tem várias pesquisas que apontam, tem pesquisas feitas, por exemplo, pelo núcleo da USP, de estudos de violência, que eles analisaram os argumentos, por exemplo, que a carreira policial utiliza como resistência ao Instituto da Audiência de Custódia. E a gente percebe isso. Um dos argumentos é: a audiência solta de forma desmedida, né, não consegue verificar o fundamento pelo qual houve a soltura. E o segundo fundamento diz que a audiência de custódia contribui exatamente para o que você falou, contribuiria para uma impunidade ou para uma taxa maior de criminalidade, ou seria ali um instituto deficiente no combate à criminalidade, sob esse argumento mesmo que a audiência de custódia solta muitos presos e que inclusive soltaria esses presos que praticaram crimes graves, o que não é verdade. Essas narrativas existem, só que elas não encontram respaldo em estatística. Eu, por exemplo, desconheço totalmente uma pesquisa que faça esse nexo de causalidade entre solturas da audiência de custódia e, por exemplo, a impunidade ou uma taxa maior de criminalidade em razão dessas solturas. Então, espera-se, né, como você falou, a sociedade, alguns setores espera que a audiência de custódia seja utilizada para aumentar o número de prisão, aumentar o número de decretação da prisão, quando, na verdade, essa não é a finalidade do Instituto. Isso daí não está no ponto, no papel central do Instituto da Audiência de Custódia, que também tem relação com o resguardo dos direitos fundamentais. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, inclusive eu já dei algumas entrevistas falando sobre o Instituto, né? E claro, você tocou num ponto muito bom, o porquê que a gente faz audiência de custódia, ou seja, não foi porque a Lei 13.964 colocou um instituto agora no Código de Processo Penal, porque a gente já fazia desde 2015, como a gente citou aqui, a gente fazia num controle de convencionalidade da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que já prevêem a apresentação pessoal, então, daquela pessoa presa, retida, num prazo sem demora. Então, nós somos signatários dessas normas há muito tempo, mas apenas em 2015 nós decidimos cumpri-las. Então, em 2015 surgiu um projeto do Conselho Nacional de Justiça para a implementação dessas audiências em todos os tribunais. Então, começou no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós aqui do DF fomos o último tribunal a começar a fazer as audiências de custódia. E aí, quando eu dou as entrevistas, eu gosto muito de citar alguns dados que até constam no livro, quando eu analiso, e é muito interessante, Vinícius, pelos tipos penais que passam pela audiência de custódia, porque parece assim que quando a pessoa fala, a pessoa foi solta na audiência de custódia, parece assim que toda vez o juiz está soltando um homicídio, está soltando um latrocínio, sendo que a gente sabe, você já fez audiência de custódia várias vezes, que a maior parte dos casos que passam pela audiência são casos de crimes não violentos. A gente tem ali um grande percentual de furtos, de crimes patrimoniais não violentos, furto, receptação, temos casos de crimes de trânsito, né? A minoria se refere ali a um feminicídio, a um homicídio, a um latrocínio. E aí, quando a gente separa pelos tipos penais também, a gente quebra esse argumento de que a audiência de custódia serve para soltar crimes graves ou serve para gerar impunidade, que eu já falei também que não tem respaldo estatístico. Porque quando a gente olha, a gente percebe assim que em crimes violentos, esses crimes que geram uma violência maior, que tem uma gravidade concreta, muitas vezes, nós temos um percentual de prisão muito alto, que chega a 80%, 90%, às vezes até 100%.
quando a gente olha a estatística do tribunal. Agora, claro, quando a gente vai para um furto, uma receptação, um tráfico de drogas, que lembrando é sem violência nem grave ameaça, um crime de trânsito, os percentuais de soltura aumentam bastante. Então, por exemplo, em 2019 nós soltamos 74% dos casos de furto, mas o furto, né, ele tem uma pena mais baixa, ele não tem violência nem grave ameaça, então justifica essa prisão, justifica essa soltura. E aí, inclusive, nesses dados, eu também gosto de falar que, por um lado, até gera preocupação quando a gente fala também de tantas prisões em alguns casos, né, Vinícius? Porque a gente sabe que a prisão, na verdade, era para ser exceção em qualquer caso, não é isso? E aí, quando a gente analisa os dados e percebe que também existe uma preocupação de utilizar a prisão cautelar, a gente consegue verificar também que o aprisionamento ainda é um recurso muito utilizado, né? A prisão ela ainda ocupa um ponto muito central no sistema processual penal, tanto que quando a gente olha as estatísticas de prisão, a prisão ainda é maior percentual do que a soltura, no total geral, né, de vários estados. No DF teve um período, alguns anos, que a soltura foi maior, mas em vários estados a regra é que a prisão ainda prevaleça, seja qual for o tipo penal. Então não há, como eu disse, nenhuma base estatística que diga que gere impunidade, uma taxa de criminalidade maior, e fazer esse recorte por tipos penais é muito interessante para a gente perceber isso, que existe uma preocupação do sistema criminal também, dos juízes, dos atores que estão na audiência de custódia, em analisar cada caso com as peculiaridades que ele tem. Então, se é um caso mais grave, claro que a chance de ficar preso é maior. Agora, se é um crime ali de uma pessoa primária, um crime sem violência nem grave ameaça, a chance da soltura é muito maior. Então, cada caso analisado com as suas peculiaridades. Perfeitamente. No seu livro, inclusive, você traz estatísticas por tipo penal, mostrando, por exemplo, que no Distrito Federal o latrocínio teve 100% de conversão de flagrante em preventivo. Quando nós vamos, no entanto, para crimes de trânsito, a taxa de liberdade provisória já vai para mais de 90%, 97%, algo nesse sentido. Até porque nos crimes de trânsito, normalmente, a maioria dos casos é de embriaguez ao volante, que é um crime que antes mesmo da audiência de custódia já se soltava muito. E alguns culposos também, né, Vinícius? Alguns culposos que aí exato, também não cabe a prisão, é mais difícil. Não cabe prisão preventiva. Então, essa análise por tipo penal é bem interessante. E outro ponto, nós não somos pioneiros na audiência de custódia. Na verdade, quando foi implementada no Brasil, vários países da Europa já adotaram taxas de criminalidade baixíssimas. Então, o que demonstra que não há essa correlação, audiência de custódia mais crime. Isso aí é algo fantasioso que inventaram. E um ponto aqui que você tocou que eu acho muito interessante é o seguinte: eu gostaria da sua análise acerca da qualidade das decisões judiciais após a implementação da audiência de custódia. Digo isso porque, na época em que a audiência foi implementada, se discutia a sua necessidade ou não, por exemplo, houve um caso no Rio Grande do Sul que a juíza chegou a analisar a prisão de algumas pessoas com base num formulário que era preenchido como se fosse uma prova em que se marca X, em que ela analisava, é primário reincidente, aí primário, crime hediondo ou não, tal. E no final, a decisão curta se mantinha preso ou não. Ou seja, com base nisso, um aplicativo já faria o trabalho talvez melhor do que ela, se fosse o caso. Antes, o juiz decidia só com base num pedaço de papel. Agora, o juiz decide com base numa pessoa que está ali presente. Seu sentimento como magistrada, qual é em relação a essa questão qualitativa das decisões judiciais após a implementação da audiência de custódia? Retornando só um pouquinho lá em 2015, Vinícius, só para a gente comentar da DPF 347, que tem relação com essa qualidade das decisões também, porque quando o STF lá analisou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, aquela que reconheceu as graves violações do sistema carcerário, o estado de coisas inconstitucional, e deferiu como medida liminar
que todos os tribunais realizassem a audiência de custódia, foi a partir dali que todo mundo, os que não estavam fazendo ainda, porque isso foi em setembro de 2015. Então, aqueles que não estavam, que era a maioria, passaram a fazer, a implementar em 2015, a ter essa preocupação. Um dos pontos citados pelo STF na ADPF foi exatamente, muitas vezes, a falta de fundamentação adequada, falta de fundamentação concreta, falta de fundamentação robusta das decisões que, por exemplo, convertem o flagrante em preventiva, que decretam a prisão preventiva. Não é por menos que, até com o pacote anticrime depois, né, com a Lei 13.964, o legislador reforçou a questão das fundamentações no 315, parágrafo 2º, trazendo aquelas balizas. Mas com isso, quando a gente faz a audiência de custódia, como você disse, a gente rompe aquele sistema anterior, meramente cartorial, em que o delegado enviava o auto de prisão em flagrante, e eu, Lorena, estava aqui no meu gabinete, e eu fazia uma análise daquele papel. Eu sequer, pelo menos aqui no DF, eu sequer ouvia o Ministério Público e a Defesa. Também não havia o elemento contraditório prévio na formação da decisão do juiz. Então, era algo unilateral da delegacia, o relato unilateral na delegacia, e a decisão unilateral ali do juiz, sem ouvir as partes. Então, não havia essa estrutura dialética que hoje tem. Então, tanto numa visão das partes mesmo, do princípio constitucional do contraditório, traz essa força, reforça princípios constitucionais muito importantes, como o da oralidade, como regra no processo penal, como do contraditório, trazendo esse contraditório prévio, essa estrutura dialética, como da ampla defesa. Na visão do preso, esse encontro, né, quando a gente sai dessa fronteira do papel e gera esse encontro do preso e das partes com o juiz, nós temos ali um diálogo em que nós temos mais substrato para a decisão. Quando a gente tem um auto de prisão em flagrante, não estou aqui dizendo que o que foi feito ali foi errado, nada nesse sentido, mas querendo ou não, é uma narrativa unilateral da polícia, não é isso? E aí, quando eu entro para a audiência, eu consigo ter a narrativa dos outros atores do sistema. Eu consigo ter a narrativa do preso, eu consigo ter a narrativa do órgão da execução, da acusação, eu consigo ter a narrativa de uma defesa técnica, todo esse substrato formando a decisão judicial. Então, também eu tenho o encontro visual, que o papel não permitia. Então, eu consigo ali, por exemplo, quando a gente trata de uma das finalidades da audiência de custódia, que é prevenir e reprimir atos de violência, abusos, que nós vamos comentar daqui a pouco também. Eu consigo verificar melhor, sem aquela formalidade fria do papel, eu consigo verificar o estado dele físico, o estado emocional, se tem contusão, se tem escoriação, se tem roxo, se tem machucado, se tem pancada, como que está o estado dele, ele está drogado para eu fazer algum tipo de encaminhamento, ele está embriagado, ele tem alguma deficiência mental ou alguma desordem, desconexão naquele momento para eu ter alguma providência, porque não podemos nos esquecer que, dentre as finalidades também, a gente tem o cuidado com os vulneráveis. A própria resolução 213 do CNJ traz isso nos protocolos também. Eu tenho a necessidade de dar atendimento visando a uma proteção social daquele preso também, e também daquele que vai ser solto e até com maior importância, porque a gente sabe que muitas vezes a gente tratando das vulnerabilidades, eu posso estar contribuindo para que ele não retorne para o sistema prisional. Né? Então, é uma pessoa em situação de rua, é uma pessoa em drogadição, é um deficiente mental, é uma pessoa ali que está passando por uma vulnerabilidade, eu consigo perceber isso tudo pelos meus olhos. Na letra fria do papel, isso muitas vezes não vem narrado, eu não consigo conversar isso, eu não consigo ver. Até as hipóteses de prisão domiciliar também, eu consigo verificar visualmente na audiência de custódia. Então, sem dúvidas, para além daquilo que consta no papel, que claro que é importante, né, tem a narrativa de como se deu a captura, a prisão, tudo que foi ali falado pela vítima, pela testemunha, eu tenho vários outros elementos a contribuir com a minha decisão. E não só num âmbito, claro, de soltar ou prender, mas na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porque para eu fixar as medidas do 319 e 320, eu tenho que adequá-las à realidade daquele sujeito. Né? Eu não posso simplesmente aplicar ali um recolhimento domiciliar noturno, muitas vezes ele trabalha à noite. Eu preciso ter esses dados melhores ali, mais bem elucidados na audiência. E ali eu tenho a oportunidade de ver tudo isso.
fazer encaminhamentos de proteção social, fixar adequadamente cautelares, dar uma fundamentação mais adequada se for o caso de conversão em prisão. Então, eu trago todo um arcabouço que antes eu não tinha só na narrativa do auto de prisão em flagrante. Perfeito, Lorena, perfeito. Você tocou num ponto aí muito, muito importante para a audiência de custódia. Eu, antes da audiência de custódia, não me recordo de nenhuma decisão que, por exemplo, aplicasse uma medida diversa da prisão de encaminhamento para o sistema de saúde, por exemplo, para a reabilitação de alguém dependente químico. Não me recordo de nenhuma decisão de soltura com esse tipo de conteúdo. E na audiência de custódia, me recordo de várias. Salvo engano, eu tive, uma única oportunidade de fazer audiência com você no núcleo de audiência de custódia, e, salvo engano, naquele dia houve decisão ou decisões nesse sentido de encaminhamento para algum grupo de reabilitação, porque aquela pessoa precisava. E isso jamais acontecia antes da audiência de custódia. Você tocou num ponto aí que agora a gente vai entrar numa polêmica dos novos tempos, porque a pandemia mexeu com a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar a realidade. Então, só para exemplificar, o seu livro, ele tem aqui, audiência de custódia, a presença como direito fundamental. Nós estamos aqui fazendo essa conversa, essa live, e estamos virtualmente presentes. Aliás, outras pessoas estão aqui também, Jorge, Débora, Larissa, que é sua irmã, entrou aqui já deu boa noite. Nossa colega agora, que hoje ela fez muita audiência, Lorena, fez muita audiência, que eu vi aqui a pauta. Tadinha. Ela tá Ela sofrendo, está porque eu fiz tanta assistindo. audiência de custódia que agora ela tem que ficar olhando se eu passei pelos processos, né? Sim. Então, parabéns para a Larissa, estar aí com a gente. E você vê, tem várias pessoas aqui virtualmente presentes. E essa é a pergunta que eu tenho para você. Considerando a audiência de custódia e esse direito fundamental de presença que no título do seu livro você realça, você considera presença virtual como presença? Em outras palavras, é razoável, havendo a possibilidade de presença física, que a audiência de custódia ocorra virtualmente? Então, eu gostaria que você respondesse essa pergunta. Eu tenho até uma outra pergunta em cima disso também para fazer, mas primeiro gostaria que você abordasse isso. Tá. Qual é a minha concepção, Vinícius? O procedimento, o processo, a gente aprende o quê? Que é forma. Né? Então, a forma prevista na legislação, a gente deve seguir no nosso procedimento penal. E a forma que consta na nossa legislação é a presença física. Né? Então, assim, a gente utiliza a videoconferência em questões muito excepcionais, como exemplo, o interrogatório por videoconferência. Tem autorização legal? Tem, naquela forma excepcional do 185, parágrafo 2º. Temos outros exemplos de videoconferência? Temos, quando a vítima, a testemunha tem aquele temor, constrangimento, e eu tento utilizar num primeiro momento a videoconferência, se não for possível, eu tiro o réu da sala de audiência física, artigo 217. Tem a videoconferência na questão da testemunha também, que não mora no mesmo território de jurisdição, que aí eu ouço por videoconferência. Então, assim, a legislação, a lei em sentido estrito, ela prevê como regra a presença física e como exceção a videoconferência. Claro que a gente chegou num momento que a legislação jamais conseguiria acompanhar o que nós passamos aí nos 2 últimos anos, 2 anos e meio aí anteriores. Tudo bem, não tinha como a legislação prever isso e nem ser tão rapidamente alterada, né? Mas estamos falando sobre forma. O que isso acontece quando a gente vai para o tema da audiência de custódia? Exatamente por ser a regra a presença física, tradicionalmente, o Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal sempre entenderam que não podia realizar a videoconferência. Então, a gente tem parecer, por exemplo, do Conselho Nacional de Justiça, se colocar no Google, de 2016, 2017, porque alguns tribunais queriam fazer por videoconferência,
E aí pediram nessa consulta permissão ao CNJ, e o CNJ falou: olha, nós não concordamos com a videoconferência, tem que ser a presença física. Não só a legislação prevê isso, mas as normas que justificam a audiência de custódia aqui, lá da época, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, eles falam o que expressamente? Conduzir a presença. Então, conduzir não é virtualmente. Se eu vou conduzir você, é fisicamente. Então, o controle de convencionalidade, de onde a gente retira esse fundamento dos tratados e convenções, também é uma presença física. Então, tudo girando em torno da presença física. Quando veio a pandemia, qual foi a grande questão? A gente também não imaginava que ficaria tanto tempo assim. Né? Eu lembro lá no começo, todo mundo suspendendo os atos por 20 dias, uma semana, e a gente não imaginava que ia ficar tanto tempo. Só que o tempo foi correndo, correndo. Quando declarou a pandemia em 2020, o CNJ, num primeiro momento, ele permitiu que suspendesse as audiências de custódia. Porque ele falou, realmente, tem um alto índice de transmissibilidade, porque a audiência de custódia a gente sabe que tem muitas pessoas ali naquela sala de audiência, e aí na recomendação 62 o CNJ falou, olha, pode suspender. Existe uma motivação idônea, que está até no Código de Processo Penal, no artigo 310, parágrafo 4º, parágrafo 2º, 3º e 4º. Se tem uma motivação idônea, o ato não precisa ser realizado, pode não ser realizado. Então o CNJ falou que era assim. Suspendemos em março. Aqui no DF, por exemplo, foi no dia 19 de março. Eu estava lá, eu lembro, suspendeu, só que ficou. E aí a gente foi para o outro extremo. A gente tinha ganhado com a audiência de custódia, estávamos ali aperfeiçoando o instituto, evoluindo com o instituto, segurando o instituto, apesar de várias críticas, e de repente a gente parou de fazer. Suspendeu tudo. Então a gente foi para o outro extremo. Voltou para o papel, né? Voltamos para o papel, né? regredimos, retrocedemos totalmente, voltamos para a análise cartorial, voltamos para o papel. E aí o CNJ falou, realmente, né, não dá mais para a gente ficar com a suspensão, vamos para um meio termo. Aí quando foi em novembro de 2020, veio a resolução 357 do CNJ, ele autorizou, enfim, a audiência de custódia por videoconferência, começamos a fazer. Depois, o STF chancelou isso no ano passado, na ADI 6841, também autorizando a videoconferência, só que essas autorizações, elas são muito claras para o período da pandemia, porque a regra, como eu citei, na legislação estrito sensu, nos tratados e convenções, é a presença física. Então, quando for possível essa presença física, você deve dar prioridade para retornar com a audiência de custódia na presença física. Né? Se você, por exemplo, voltar com as atividades do tribunal, você tem que voltar com a audiência de custódia como física. Isso, inclusive, é reforçado pelo legislador também, porque a gente teve a derrubada daqueles vetos presidenciais ao pacote anticrime em abril de 2021. E aí retornou para o processo penal o artigo 3º-B, e ele prevê a vedação da videoconferência na audiência de custódia. Tudo bem que está dentro do capítulo de juiz das garantias, que está com aquela eficácia suspensa pelo STF até hoje, né? Ainda não foi analisada aquelas liminares do pacote anticrime. Mas foi para a lei, consta ali no Código de Processo Penal, a vedação da videoconferência também, ou seja, a própria lei está prevendo como forma da audiência de custódia a presença física e não a videoconferência, né? Então, claro que a gente está num momento que muitos tentam retornar gradualmente para o presencial, alguns estados estão regredindo novamente para talvez uma nova onda da Covid, tem essa discussão ainda de como retornar, mas o que eu defendo é que realmente a presença que eu cito tem que ser uma presença física, porque assim é no nosso sistema. Se o nosso sistema quiser adotar a videoconferência como regra, então que altere a legislação. O Congresso Nacional vai lá, altera o Código de Processo Penal e prevê as audiências virtuais. Aí tudo bem, aí eu vou seguir a forma prevista na lei. O legislador vai considerar que essa forma é adequada. Então, quando eu falo da videoconferência, nos termos da audiência de custódia, eu considero que traz prejuízos em alguns sentidos, né? Em até alguns pontos que a gente já comentou aqui. Primeira questão, a da finalidade da violência, dos abusos policiais, eventuais violências. Eu entendo que a videoconferência, o vídeo em si, ele não é capaz de mostrar tudo que pode ali estar acontecendo. A presença física,
com a presença física do juiz, presidindo a audiência, vendo o ambiente, dando para aquele preso um ambiente efetivamente seguro, porque eu não sei o que está acontecendo por trás daquelas câmeras, né? Não sei o que aconteceu antes da filmagem, depois da filmagem. Quando eu estou ali o tempo inteiro, eu consigo resguardar isso melhor. Não que também não possa acontecer alguma coisa, pode, mas eu consigo diminuir essa incidência, eu consigo diminuir essas coações. Também temos a questão da perda do que eu falei, da comunicação não verbal, do visual que eu consigo analisar daquele preso, né? Tenho ali uma diminuição muito grande desses outros elementos que a gente analisa quando conversa com alguém fisicamente, que é diferente por vídeo. E muitos falam também, e aí você pode até talvez analisar, Vinícius, porque toca ao ponto da defesa técnica. Algumas pessoas que escrevem sobre videoconferência falam que esse contato da pessoa presa com a defesa técnica é diminuído com o uso do meio virtual, o que pode trazer prejuízos para o princípio da ampla defesa. Talvez a sua comunicação na entrevista prévia, na conversa com o preso, seja muito melhor fisicamente, pessoalmente, do que por um vídeo que você também não sabe se o policial está ali com ele, né, se ele está realmente num ambiente reservado, sem ninguém estar ouvindo a conversa de vocês. Então, tem pesquisas que apontam isso também. Então, o que eu coloco no meu livro é assim: a gente precisa refletir sobre as alternativas para a realização da audiência. Claro que eu não estou falando que a gente vai voltar com a audiência de custódia presencial em qualquer caso, por exemplo, havendo uma alta transmissibilidade do vírus. Agora, se nós estamos considerando já retornar com as atividades graduais e presenciais, nós temos que pensar a audiência de custódia como aquela porta de entrada, aquele serviço essencial, um dos momentos principais da justiça criminal, que é exatamente a porta de entrada do sistema criminal. Então, se eu penso em voltar com as audiências, eu deveria pensar primeiro em voltar com as audiências presenciais, primeiro na audiência de custódia. E aí depois eu ia gradativamente voltando para os outros momentos procedimentais, entendeu? Então, é isso que eu analiso um pouquinho assim no livro, trazendo esse histórico e demonstrando possíveis prejuízos. Claro que na minha pesquisa eu não trabalhei o período da videoconferência, porque como eu fiquei até setembro de 2020, ainda não tinha videoconferência. Então eu não consegui estudar esse ponto, sabe? Se traz mais prejuízo ou não, quais são esses prejuízos, isso eu não analisei. Que é até um ponto muito bom se, por exemplo, eu quiser continuar a minha pesquisa, continuar o meu estudo, né, num doutorado, ou continuar aí analisando o Instituto da Audiência de Custódia. Perfeito, Lorena, perfeito. Um ponto que tem a ver com essa questão da videoconferência, que eu vou abordar agora, é o seguinte: nas convenções internacionais que o Brasil assinou, que tratam de audiência de custódia, o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ambos têm essa abordagem e utilizam a expressão sem demora para definição do tempo de apresentação do preso até uma autoridade judiciária ou com poderes análogos, que até naquela ação direta de inconstitucionalidade, os delegados de polícia queriam dizer que eles tinham poderes análogos ao magistrado ao analisar a prisão e tal. E aí o STF refutou essa interpretação. De fato, não é isso que os pactos querem dizer. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte, sobre abordando essa questão da virtualidade da audiência, do meio virtual, e abordando também questões territoriais do nosso país. O Brasil resolveu definir o prazo de 24 horas para a apresentação. E aí, nós estamos aqui no Distrito Federal, em que é muito mais fácil apresentar uma pessoa pessoalmente, assim, uma pessoa presencialmente, e foram raras as audiências de custódia que eu fiz em que entre o momento da prisão e o momento da apresentação tivemos um período menor do que 24 horas. Eu queria que você analisasse primeiro se esse prazo de 24 horas é adequado à nossa realidade, se essa norma, embora tenha boa vontade, é uma norma inefetiva. E o outro ponto também que eu gostaria que você respondesse. Considerando um país com dimensões continentais,
fica quase impossível uma pessoa presa num local distante, numa ilha, ou então numa cidade do interior distante de uma cidade pequena, apresentar presencialmente em 24 horas. E se você acha que nessas situações o uso da videoconferência é algo legítimo, ou se o Estado pode se acomodar e dizer, já que é longe, a gente faz com videoconferência que resolve o problema e nem precisa colocar juiz, nem defensor, nem promotor lá. Fica assim direto, fica mais barato e aí gera um problema de isonomia, porque você vai ter uma pessoa praticando um crime num local longe, tendo o problema da audiência por videoconferência, e aquela que pratica o crime na capital vai ser apresentada diretamente ao juiz. Então, eu sei que eu fiz várias perguntas ao mesmo tempo aí, mas é porque esses tópicos estão interligados. Eu queria que você desenvolvesse Sim. isso. Vinícius, como você falou, na Convenção Americana e no Pacto Internacional, prevê sem demora. Né? Então, aí cada sistema interno adequa ali qual seria esse prazo. E aí a gente tem diferentes realidades, claro, como você citou, na América do Sul, entre outros países, para fazer o prazo dessa primeira apresentação pessoal, para não ficar só para o momento da instrução criminal, como era a presença com o juiz e com as partes. No nosso sistema, desde lá de 2015, todo esse arcabouço que eu citei, então, desde a ADPF 347, ela fala em até 24 horas, a resolução 213 do CNJ fala em até 24 horas, aí depois, com a lei 3.964, incluindo o Instituto no Código de Processo Penal, fala de novo em até 24 horas. Então, dá para a gente perceber que realmente o posicionamento adotado tanto pelo CNJ, quanto pelo STF, quanto pelo legislador, foi esse prazo de até 24 horas. Você disse também aqui no DF, a gente até brinco, né, porque estudando audiência de custódia, eu conversava com vários colegas de outros estados, consultores do CNJ de outros estados, e eles brincavam, Lorena, você está na Suíça, né, do Brasil, vamos assim dizer, porque a gente realmente tem uma realidade muito diferente. Então, a gente tem instituições muito bem, ali tem um aparato muito bom, tanto no que diz respeito às carreiras policiais, para fazer essa escolta, para ter toda ali a locomoção desse preso, quanto o judiciário, a defensoria, o Ministério Público, todos os atores da audiência são bem amparados no Distrito Federal. Então, o que ajuda a realização do ato realmente, não só pelo território, não só pela parte geográfica. Então, a gente vive realmente no cumprimento, muitas vezes, do que diz aí todas essas legislações, porque nós temos uma realidade diferente. Aí eu vou conversar com um colega lá no Pará, lá no norte do país, ele me fala, Lorena, eu vou de barco para fazer audiência. Assim, eu demoro, né? Eu demoro 3 dias para chegar na comarca que eu vou atuar. Imagina o preso, né? Assim, que depende de vários outros elementos. Então, realmente, se a gente fosse aqui juntar uma pessoa que atuasse em cada unidade da federação, nós vamos ter 27 realidades diferentes em matéria de audiência de custódia. Entendeu? Vamos ter 27 realidades. Por isso também, Vinícius, que o parágrafo 4º, lá do 310, que é aquele que fala transcorridas as 24 horas, acarreta no relaxamento da prisão, já traz essa obrigatoriedade e essa consequência direta do relaxamento da prisão, está com a eficácia suspensa também pelo STF. Então, acho que a intenção também foi discutir esse tema, o prazo da audiência de custódia, né? Só que está pendente há muito tempo, como a gente comentou aqui. Outro ponto que já me foi falado como argumento para eles ficarem sempre batendo no até 24 horas, é porque você pode estender esse prazo mediante uma motivação idônea. Porque assim, se você pode suspender a audiência e não realizar por uma motivação, por óbvio, você pode estender o prazo mediante uma fundamentação. Então, o que eu já ouvi também é o seguinte: olha, a gente não vai mudar esse prazo. Eles vão tentar, a intenção é se adequar a esse prazo. Enquanto não é possível, justifique. Olha, aqui no norte do país eu não consigo fazer em 24 horas, porque realmente o preso só chega em 3 dias. Porque aqui na comarca eu vou utilizar, por exceção, a videoconferência para não causar um prejuízo para o preso, porque senão eu iria ouvi-lo em uma semana. Então, assim, eles querem essa como regra para cada tribunal ir se adequando, nem que seja
ao longo do tempo, cada um vai se aperfeiçoando, se adequando ali a estrutura da realização da audiência de custódia, para que um dia a gente chegue nesse ideal do até 24 horas. Mas eu acho que não impede, mediante uma fundamentação idônea, claro, e não simplesmente não quero fazer o ato, ou não quero fazer agora, eu vou demorar para fazer o ato. Não, se tiver uma motivação idônea, eu acho que justifica estender esse prazo, ou até mesmo fazer por videoconferência, até visando ali analisar mais rapidamente a prisão daquele preso mesmo, tá? Então, acho que excepcionalmente, mas eu acho que a gente tem que buscar mesmo esse prazo de até 24 horas, senão quanto mais a gente estender, então, por exemplo, se estender, aí aqui no DF, que já fazia em até 24 horas, aí é capaz de falar o quê? Não, já que agora está permitido fazer em 48 horas, então vamos fazer em 48 horas, entendeu? Então, assim, quem antes estava fazendo da forma correta é capaz de adotar a outra forma. Então, acho que por isso que sempre está se batendo no prazo de até 24 horas. Mas eu acho que pode vir novidade nos próximos anos, que é a análise pelo STF da adequação desse prazo e de como que o juiz pode justificar a adequação desse prazo. Aqui no Brasil tem alguns problemas de interpretação, tipo, já que hoje é 24 horas, a gente faz em 3 dias, quando for 48 horas, a gente faz em 6 dias, então. Porque aí, né, o pessoal começa a interpretar já E foi para por isso, permitir. olha só, Vinícius, até por isso que o CNJ e o STF, fazendo uma relação assim, bateram o pé para não aceitar a videoconferência. Porque eles sabiam que uma vez utilizada a videoconferência, iriam fazer o quê? Tentar tornar a videoconferência a regra. Regra, Né? Entendeu? exatamente. Que é o que está acontecendo hoje. Nós tínhamos que ter em mente que a videoconferência é só uma exceção. Né? A não ser que se mude a legislação, como eu falei. Mas se ela é utilizada como exceção, ela é exceção. Não é para eu tentar forçar uma regra, né? Ou ficar agora utilizando como regra. Então, esses que são os medos, assim, né? Você ir soltando, soltando, e aí as pessoas querem se adequar a essa outra realidade. Perfeito, perfeito, Lorena. Eu vou agora tocar um tema polêmico. Aliás, polêmico desde a época que as audiências de custódia foram implementadas, que é o tema violência policial. Quando a audiência foi implementada, muitos policiais ficaram receosos de que aquilo poderia gerar um número exagerado de procedimentos disciplinares ou até ações penais contra policiais em razão de condutas que eles, no dia a dia, consideram razoáveis na atuação policial ali, naqueles momentos de tensão. E as críticas são exatamente para esses atores que participam da audiência, você como magistrada, eu como defensor, promotor de justiça, que nós só entendemos aquilo que está no ar-condicionado. Quando está na rua, a gente não sabe o que está acontecendo ali para o policial ter que agir dessa ou daquela maneira. Então, não por acaso, a Associação dos Delegados de Polícia, na época, entrou com a ação direta de inconstitucionalidade exatamente para questionar a audiência de custódia no Brasil. E aí, é exatamente um momento que a gente vive hoje no Brasil, em que tivemos um caso de violência policial nos últimos dias que deu muita repercussão, do caso Genivaldo, da PRF, e aí, nesses momentos em que um caso concreto acontece, o tema fica ainda mais sensível de se discutir. Hoje, já temos, pelo menos a Polícia de São Paulo, adotando o uso de câmeras nas fardas dos policiais. E me parece que o Rio de Janeiro também, se já não adotou, está na iminência de adotar. Eu quero saber sua opinião como magistrada, se você é a favor dessas medidas, do policial poder gravar o máximo possível da sua atuação ali no dia a dia, principalmente no momento da prisão em flagrante, até para dar mais subsídio ao magistrado na hora da decisão, inclusive o próprio policial se preservar de eventuais acusações injustas que possam ser feitas durante a audiência pelo autuado. De que maneira essas medidas de prevenção, essas medidas do policial usar uma câmera na sua farda, qual é o impacto disso nas audiências de custódia, na sua opinião?
Nunca peguei um caso, né? Esse é um tema bem novo, bem atual. Nunca peguei um caso em que já aqui no DF tivesse filmada a atuação policial, ou que tivesse ali a disponibilização dessa filmagem. Nunca peguei. Mas eu considero, como você falou, nessa perspectiva de que uma das finalidades daquele ato, da audiência de custódia, é exatamente eu verificar um mecanismo também de enfrentamento desse problema da questão da violência policial, porque a gente não está inventando nada aqui, né? A gente não está meramente falando que é uma realidade a violência policial. Nós temos ainda muitos casos, várias pesquisas que trabalham com esse tema de tortura, associações, instituições sociais que trabalham com esse tema, várias vezes ao ano, divulgam pesquisas que demonstram essa realidade, o que se tornou até noticiário, como você falou, por diversas vezes, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também tivemos alguns casos recentes da questão da violência policial, desses abusos. Então, aquele espaço da audiência de custódia, quando você abre um espaço de oralidade, que você escuta efetivamente o que ele está falando, que você dá um ambiente mais seguro para ele, é exatamente para a gente efetivar esse direito fundamental, tentar ampliar essa proteção dele, para que a gente consiga verificar se houve algum abuso desde a captura dele até ele chegar na audiência. Então, claro, pode ter acontecido na abordagem, mas pode ter acontecido na carceragem e em outros momentos, né? Então, até na pesquisa, eu fiz uma análise nesses dados, porque como eu comparei, Vinícius, os dados antes da pandemia com a pandemia, e na pandemia a gente teve a suspensão por um longo período das audiências, a minha intenção era verificar exatamente ou demonstrar que a audiência de custódia é um instituto que tem pelo menos um potencial para demonstrar essa violência policial, ou um potencial para a gente poder prevenir e coibir essas práticas de violência policial. E isso até deu para a gente perceber nos dados. De 2015 a gente não tem dados estatísticos, porque não foram colhidos na época pelo núcleo, mas a partir de 2016 a gente percebe que as providências que foram sendo tomadas na audiência aumentaram. Então, em 2016 a gente teve lá 4,65% de relatos de violência policial. Quando foi em 2017, 5,36%. 2018, 6,12%. 2019, 6,67%. Ou seja, não é também que a violência policial aumentou ao longo dos anos. É porque a gente conseguiu, com o aperfeiçoamento do Instituto da Audiência de Custódia, trazer um ambiente para que ele possa falar. Né? Não significa também que antes da violência policial não existia, mas muitas vezes ele não conseguia falar. Ele vai falar isso aonde? Ele vai falar isso na delegacia, que ele foi agredido pelo policial, que está ali na frente dele, que conduziu ele para a delegacia, que é colega de corporação. Então, ele não vai falar isso na delegacia. A gente precisa criar um outro mecanismo mesmo, a gente precisa criar um outro momento mesmo. Então, quando nós temos o uso das câmeras, aqui a gente pode citar os dois efeitos, não é isso? Eu tenho um efeito para os servidores, para os policiais, para a corporação, que, por um lado, claro, se, entre aspas, era um mal policial, por exemplo, que tinha como prática agredir, que tinha como prática usar excessivamente a força, ele já vai ter um cuidado maior. Se era um bom policial, entre aspas, que nunca praticou essas condutas, que faz uma abordagem corretamente, que só usa a força quando justificada, quando verificada uma situação de fuga, resistência, ele está resguardado pelo uso da câmera. Né? E temos o outro lado, aquele que está sendo abordado, aquele que está sendo preso. Exatamente para evitarmos esses argumentos de que ele possa vir a criar uma situação na audiência de custódia, muitas vezes imaginando que vai ser solto ou algo assim, porque muitas vezes as carreiras policiais tentam atrelar esse argumento, né? Que se ele disser que foi violentado, ele vai ser solto na audiência de custódia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se ele disse que foi violentado, tudo bem, eu vou tomar providências, eu vou ter o cuidado de fazer a escuta, tomar providências para a corregedoria da polícia, o Ministério Público que exerce o controle externo, ele está ali na audiência e vai também tomar providências, tudo bem, mas não significa necessariamente que ele vai ser solto na audiência de custódia. Então, para ele, que muitas vezes, não, eu vou aqui falar que eu fui agredido para ver se eu sou solto, também vai inibir esse tipo de argumento pelo preso, porque eu vou ter a filmagem. Então, sim, eu consigo, numa perspectiva, ver que é bom num viés do preso, é bom para um viés do policial, que exerce adequadamente o trabalho dele, e é bom para os que estão na audiência de custódia, que tem mais um elemento para analisar e tomar providências. Porque outra questão é essa também. Muitas vezes
a gente tem um relato de violência, mas muitas vezes a gente não tem um elemento de materialidade, né, é difícil também. Às vezes os presos até falam: "Você deve ter escutado esse tipo de argumento. Ah, a polícia sabe bater". Muitas vezes eles falam isso: "Ah não, eu levei uns tapas na cara, a polícia sabe bater, eu não tenho nenhuma marca no meu corpo". Então, às vezes, a gente não tem elemento de materialidade, tem que ser realmente uma agressão física mais exacerbada, para a gente ter ali no laudo do IML, ou ter alguma marca no corpo dele para corroborar uma agressão física, por exemplo. Então, essa filmagem, ela contribui bastante, sem dúvidas, nesta finalidade da audiência de custódia para o ato da audiência de custódia, né? Perfeito, perfeito, muito bom. Eu também quero saber de você, Lorena, o seguinte: nós já caminhamos aí para Uhum. 7 anos de audiência de custódia no Brasil. E nesses 7 anos você deve ter visto muita coisa. Enfim, Brasil afora, muita coisa já aconteceu. E desde o início das audiências até aquelas que vêm ocorrendo hoje, vimos uma evolução muito grande. Você tocou num ponto importante, no próprio procedimento que resguarda o autuado em relação a eventuais coações que ele possa vir a sofrer. Isso foi se aperfeiçoando com o tempo, e isso resultou até nesse aumento aí das estatísticas, como você disse, não que a violência policial tenha aumentado, mas a coragem para relatar é que aumentou. Então, esse é um ponto, por exemplo, de evolução muito importante. Eu posso ver que uma evolução que eu considero bem notória é a questão da variedade de medidas cautelares que agora estão sendo implementadas, cada vez mais específicas para a realidade daquela pessoa. E aí, quando você falou sobre a questão da presença física, de, por exemplo, você ver que uma mulher está grávida, coisa que no vídeo talvez você não conseguisse ver, e com isso determinar uma prisão domiciliar, e agora não só uma prisão domiciliar, mas talvez uma prisão domiciliar Uhum. específica que tenha as características necessárias para uma gestante. Então, tudo isso eu tenho visto cada vez mais instituições, estabelecimentos específicos para a realidade daquele autuado, e o encaminhamento sendo Uhum. feito para aquele instituto específico. Isso tem sido notório nas audiências. É claro que temos muito a evoluir, e é nesse ponto que eu quero tocar aí para a gente finalizar a nossa conversa, que é, depois de 7 anos, depois de tudo que você teve como experiência na audiência de custódia, o que temos ainda a evoluir? No que o Brasil pode melhorar para tornar a audiência de custódia mais efetiva? A gente comentou, você já tocou num ponto, inclusive, que é a questão do prazo de 24 horas, que embora seja uma norma que, por enquanto, ela é como se fosse uma norma, comparando aí com as normas constitucionais, como se fosse uma norma programática, um dia a gente chega lá, mas o que você considera que é possível já de ser feito, que pode ser feito, e o que seria o ideal para que tenhamos uma audiência de custódia como um instrumento mais efetivo de garantia do indivíduo? Estamos completando 7 anos, como você falou. 7 anos é pouco, né, para um instituto novo, é um instituto muito novo. Então, aqui no DF a gente vai fazer 7 anos em outubro. Eu acredito assim, Vinícius, que a gente já tem uma normativa muito forte, não prevista no Código de Processo Penal, porque acaba que o código, ele só tem 2 artigos sobre a audiência de custódia, que é o 310 na prisão em flagrante e o 287 nos mandados judiciais. Mas quando a gente abre a resolução 213, que uniformizou o procedimento, a gente já tem um ato normativo que traz muitos detalhes daquilo que deve ser feito na audiência, entendeu? Então a gente tem o roteiro todo da audiência lá, a gente tem as hipóteses que ela deve ser feita, nós temos os protocolos a serem seguidos quando tem uma violência policial, quando tem a questão da proteção social.
A gente tem várias normas ali, que eu até convido quem está nos assistindo a ler a Resolução 213, se quiser compreender melhor a audiência de custódia, só que na prática, muitas vezes essa norma não é cumprida, entendeu? Então, acho que o primeiro ponto aí é assim, acho que normativamente a gente não precisa de algo que detalhe mais a audiência de custódia. É mais uma questão mesmo cultural, porque como a gente já comentou aqui, nós ainda temos uma resistência muito grande ao instituto, diversas carreiras, diversos setores públicos, ainda tem uma Sem querer te resistência. interromper, já te interrompendo, Sim, inclusive o seu livro aqui traz que dentro do próprio Poder Judiciário, isso. entre os juízes de primeira instância, existe uma resistência muito maior ao Instituto do que entre os juízes, os É, magistrados dos tribunais isso. superiores, por Essa exemplo. É muito pesquisa curioso isso. foi feita pela MB e exatamente assim, não é só como a gente comentou já aqui da população em geral, que não tem o conhecimento jurídico, né, das carreiras policiais que muitas vezes acabam falando mais sobre o instituto, naquele argumento da impunidade, mas nas próprias carreiras que atuam diretamente na audiência de custódia, ali na audiência mesmo, a gente ainda tem resistência de colegas. Então, mudar essa cultura é um dos principais fatores para a gente conseguir aperfeiçoar cada vez mais o instituto. Então, culturalmente, a gente tem resistência, e aí acaba que o ato ele não é feito da forma adequada, ou seguindo todo o protocolo dele, seguindo todas as providências, seguindo todos os cuidados que se deve ter ali. Então, acho que normativamente não falta. O que falta é a gente conseguir realmente demonstrar a importância do Instituto. Nós estávamos num caminho muito bom, né? Qual foi o problema? Com a pandemia, a gente suspendeu tudo. Então, como eu falei, a gente retrocedeu. Então, é como se a gente tivesse caminhado, agora a gente voltou vários passos e a gente está tendo que seguir esse caminho de novo para conseguir novamente demonstrar a importância do Instituto, conseguir agora lutar contra a videoconferência, por exemplo, ou ficar com a videoconferência assim como for estabelecido pelo legislador, mas a gente ganhou e depois a gente retrocedeu. Então, isso gerou um pouquinho de prejuízo no aperfeiçoamento do Instituto nesses 2 últimos anos. Mas ele está aí, não tem mais como retirarmos, né? Agora ele já está, inclusive, na lei em sentido estrito. Então, o que a gente tem que pensar é em realmente garantir efetivamente, sem relativizar nada, e conseguir aplicar adequadamente a audiência de custódia, entendeu? Mas considero que normativamente não, né, Vinícius? A resolução 203 é tão detalhada, ela detalha demais o procedimento. Ela uniformiza e detalha bastante como que deve se seguir a audiência. Lorena, que conversa excelente nós tivemos. Eu fiquei feliz demais com toda a riqueza de conhecimento que você trouxe para nós, para os defensores públicos, para todas as pessoas que nos assistem. E, mais uma vez, recomendo muito para quem quer conhecer mais o assunto, o seu livro Audiência de Custódia, a presença como direito fundamental da editora De Plácido. Livro Obrigada, excelente. Vinícius. E, como eu disse, não só na conversa, mas também no seu texto aqui no livro, nós vemos que é uma pessoa que sabe do que está falando, ou seja, dá detalhes, dá minúcias do Instituto que somente quem viveu aquilo no cotidiano tem condições de fazer. E eu agradeço porque você enriqueceu muito e trouxe muitas informações que, para a nossa carreira defensoria pública, são de extrema valia, de extrema riqueza, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. E quero te agradecer pela presença, pela disponibilidade. E olha, eu falei presença, agora você vê, a gente está tão acostumado a essa palavra presença no ambiente virtual e nós, inclusive, E refutamos a isso aqui gente. durante a nossa conversa. Mas, enfim, quero que você fique à vontade para suas considerações finais e te agradecer aí pela disponibilidade. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço de novo, na sua pessoa, o convite. Para mim é um prazer falar para a Defensoria. Eu acho que nós somos parceiros, né, no sistema de justiça criminal. Não é cada instituição na sua. Acho que todo mundo tem que pensar o direito penal e processual penal na sua aplicação, como parceiros mesmo.
Então, eu agradeço demais, para mim é um prazer estar aqui falando para defensores e para os demais colegas que me ouviram. Então, muito obrigada mesmo, espero ter contribuído. Claro que muitas vezes Muito. quando você estuda mais um instituto, Vinícius, aí você até fica, ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar que é difícil o poder de concisão. Por isso que eu te falei, olha, me interrompe se eu estiver falando demais. Mas eu espero que eu tenha contribuído de qualquer forma no tema, tanto na teoria quanto na prática, para os colegas que nos assistiram. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Lorena. Então, excelente noite, uma excelente noite para todo mundo que assistiu a gente. O vídeo Obrigada. vai ficar no YouTube, gravado, registrado, e aí quem quiser assistir depois, está lá a nossa conversa. Lorena, obrigado, viu?